Gente, um dos assuntos mais comentados hoje no país é a enorme movimentação que acontece lá na esplanada dos ministérios, hein? Possíveis substituições, trocas, reduções, remanejamentos, tudo na equipe ministerial. Vamos ouvir então o que o presidente da República falou sobre esse assunto na entrevista exclusiva que ele concedeu hoje à rádio Jovem Pan em Itapetininga, no interior de São Paulo. Trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, né? E para a gente continuar aqui administrando o Brasil. Temos uma enorme responsabilidade, sabia que o trabalho não ia ser fácil, mas realmente é muito difícil. Não recomendo essa cadeira para os meus amigos. Bem, tá aí a fala do presidente da República. Meus queridos, nós temos muitos assuntos sobre esse tema para comentar, mas o primeiro que estava chamando mais atenção é essa possível ida, ainda não pública, mas bem ajeitada nos bastidores, do senador Ciro Nogueira para ocupar a Casa Civil no lugar de Luiz Eduardo Ramos. E eu quero ouvir a sua opinião, Bruna Torlai, sobre isso. Caramba, essa é difícil, hein? O Ciro Nogueira, alguns anos atrás, falava que o candidato dele era o Lula, que o Bolsonaro era um fascista, isso e aquilo. E olha só o preço de alguém que tem, sim, a intenção de concorrer em 2022. Quando o Bolsonaro se apresentou em 2018 e quando ele conquistou a confiança da população, uma das coisas que ele dizia, e que foi muito bem vista pelo público, pelos eleitores, foi que ele não ia governar pensando na reeleição, ele ia governar pensando no Brasil. E, de fato, quando você governa pensando na reeleição, você acaba tendo de fazer muitas concessões ao longo do caminho. E a gente percebe que o governo ele foi se descaracterizando, né? Por mais que o governo ainda seja algo bom comparado ao que a gente teve no passado, porque o Brasil realmente foi dilapidado, ainda assim o governo perdeu algumas características pelo fato de Bolsonaro visar a reeleição em 2022. Seria algo muito bom se ele, desde o início, não se preocupasse com isso, não se preocupasse tanto com a popularidade e fizesse o que ele realmente e seus ministros considerassem importante, né? De repente você pega um cara como Ciro Nogueira, que é uma figura do Centrão, uma figura que se alia com quem der ali uma migalha para ele e leva para a Casa Civil, que é justamente a articulação do governo. Caramba, você está trazendo para o coração do governo um sujeito que não tem absolutamente nada a ver com o projeto que elegeu o Bolsonaro. Então é algo arriscado, é algo que descaracteriza totalmente, né, aquela proposta e é algo que se não representa a preocupação com o impeachment, representa, sim, o compromisso do Bolsonaro consigo mesmo em se apresentar para a reeleição no ano que vem. Então, ele fica refém disso e isso fragiliza. A gente percebe a fragilidade dele, comparando com 2018, nessa entrevista, né? Cadê o sujeito altivo que disse que preferia não se reeleger a ter que fazer concessões na administração, né? Agora a gente vê ele fazer uma concessão atrás da outra e, infelizmente, perder aquela combatividade que o popularizou aí entre os brasileiros ciosos de ver algo mudar nesse país. Constantino, eu quero te ouvir um pouco sobre essa mudança, né, sobre essa substituição, sobre dois aspectos. O primeiro, qual que, na sua avaliação, é a estratégia que está por trás, eleitoralmente falando, do presidente da República, e o que representa isso para a base bolsonarista? Porque, se a gente for analisar no aspecto judicial, o senador Ciro Nogueira é tão complicado quanto o senador Renan Calheiros, por exemplo. Sem dúvida, além da ficha corrida, das suspeitas que param, eu não diria talvez tanto quanto o Renan, porque acho que aquele ali é imbatível, mas sem dúvida não é flor que se cheire, né? E como a Bruna lembrou, há pouco tempo atrás estava com o Lula, falando que o Lula foi um ótimo presidente, chamando o presidente Bolsonaro de fascista, né? Ninguém muda tanto assim tão rápido. Então, a gente sabe quem é fisiológico e quer isso aí que todos eles querem. Veja, é indefensável, mas vamos tentar avaliar o que está acontecendo. Em primeiro lugar, eu disse há pouco tempo, em alguns programas atrás aí, que o Brasil tem dono e que as raposas cuidam do galinheiro. Qual é a estratégia por trás? Respondendo, são duas, né? O presidente precisa garantir alguma governabilidade, leia-se, passar reformas, né? E, segundo lugar, se blindar contra o risco de impeachment, né? E que é cada vez maior, e aí entra uma análise de que muitos pseudo-liberais e traidores da base bolsonarista que surfaram nela e foram eleitos dessa forma ajudaram a fragilizar o presidente e torná-lo ainda mais refém desse centrão.
pedindo impeachment, desgastando ele toda hora, né? Então, isso aí o deixou ainda mais isolado. Ele só tem, hoje em dia, o povo, uma parcela do povo, as motocicletas e por aí vai. Não fosse isso, ele já tinha caído. Ele já tinha caído. A turma não puxa o tapete de vez, porque sabe que isso tem um custo social e político alto ainda, né? Mas volta e meia fazem chantagens que não são nem veladas, como fez, debatemos isso ontem, o insignificante Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, né? Em relação à governabilidade, é o dilema que se impõe a todo presidente no regime presidencialista de coalizão que temos, né? Veja que, por acaso, hoje no portal 360 tem uma notícia de que 43% das reformas propostas como prioritárias pelo governo Bolsonaro, principalmente pelo ministro Paulo Guedes, andaram com a mudança de comando na Câmara e no Senado. Então, alguém está achando que Rodrigo Pacheco e Arthur Lira são o máximo, são espírito público, são de direita? Não, não e não. Mas melhor do que o sabotador Rodrigo Maia, quase qualquer um né? Então, assim, as coisas andaram. Então, teve um custo, teve um preço e teve um resultado, teve um retorno, né? Política para realistas no Brasil é isso, é a arte do possível, não é um espaço para romantismo. A alternativa para esse dilema que o Lula, por exemplo, encontrou, por ter o DNA totalitário e corrupto, foi comprar quem estava à venda, foi o Mensalão e o Petrolão. Aí resolve o problema, entre aspas. E comprar a mídia também, resolve outro problema. O Bolsonaro não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Então, ele tentou governar com pressão das ruas, com o Ministério Técnico, blindar o máximo possível. Tem um limite. 2 anos e meio se passaram, ele se desgastou, ele errou em muitas coisas, ele perdeu parte da base que já não era grande, porque estava cheio de traidor oportunista, né? E ele se encontra hoje nessa situação mais frágil. Então, ele está se blindando, não tem dúvida, e tentando garantir alguma governabilidade. Ele quer ver aprovado o nome que ele indicou para o STF, ele precisa passar reformas ainda importantes, né? E aí fica muita gente na base bolsonarista falando, não, eu confio no presidente, eu confio, é estratégia. Estratégia 4D não é, né? Não é xadrez 4D que ele está jogando. Ele está jogando um jogo muito mais simples. É dama e é mata ou morro, né? Então ele está ali se protegendo e tudo mais. Ninguém pode festejar uma coisa dessas. Lembra que o Brasil tem dono. A deputada estadual Janaína Pascoal foi para cima, falando isso é muito triste, muito ruim, ele tinha que enfrentar, né? É uma visão um pouco mais romântica. Se ele enfrentasse para valer, ele já disse que vai vetar, por exemplo, o fundão. Isso tem um custo alto, isso foi um ato corajoso, que, aliás, careceu de elogios dos pseudo-liberais, alaranjados ou não, né? É um ato corajoso. Agora, se ele peitar de vez o sistema, a gente sabe o que vai acontecer. Ele vai cair. E aí a pergunta que fica para os realistas é, isso é melhor ou pior para o país? Isso é melhor ou pior para quem é de direita? Para quem entende que a gente tem que dar uma guinada em relação a 30 anos de esquerdismo no país. Esse é o dilema que se impõe. Eu tenho um perfil bastante combativo, não sei se deu para perceber, né? Então, muitas vezes eu pago blefe, eu quando fui cancelado, peitei os canceladores e fui para cima. Eu não gosto muito de pacto com o diabo, porque eu acho que pacto com o diabo leva a gente para um caminho muito escorregadio, rumo ao abismo, né? Você flerta demais com o abismo te olha de volta e te traga. Então, o diagnóstico que nós temos é esse, Paulo, para resumir. O diagnóstico é, Bolsonaro é cada vez mais refém do centrão, né? Não é xadrez 4D, não. Ele é refém do centrão. Qual é a receita para isso? A médio e longo prazo, melhorar o Congresso, ter uma base mais conservadora, com gente melhor e com espírito público. Diluir o poder das raposas. O problema é que isso precisa de uma reforma política. E aí, voto distrital, descentralização de poder, fim do fundo eleitoral, fim do fundo partidário, do horário gratuito, um monte de coisa. E quem é que vai aprovar isso se vai tirar poder justamente dos caciques partidários, leia-se das raposas? Eis o dilema. Ô Serrão, e esse movimento visando as eleições de 2022, como é que você vê isso? Bolsonaro seria uma espécie de candidato do Centrão? Pois é, esse que é o grande momento. Bolsonaro está enxergando de maneira pragmática que o Centrão poderia também bandear para o lado de Luiz Inácio Lula da Silva ou para alguma candidatura que aparecesse aí como terceira via. Por isso, o que ele está jogando agora é uma tacada de prevenção. E utilizando um provérbio bem simples, né?
Papagaio quer pipoca, né? Galinha quer milho, Centrão quer cargo, quer ministério. Por isso, ele está dando a Casa Civil, que seria, em tese, o centro do governo, no Palácio do Planalto, no quarto andar, terceiro e quarto andar, para o Centrão operar ali diretamente. Então, o presidente está dizendo, vai governar junto com o Centrão. Essa é uma sinalização direta para evitar rebeldias na base, porque ele já anunciou que vai cortar o fundão, o Centrão já pulou e reclamou, então ele agora tem que ter um jeito meio de equilibrar, né? Está aí no fio da navalha com essa base política infiel, pouco consistente que ele tem. Não tem outro jeito, é o que tem para jogar. E contou com a colaboração nessa mudança ministerial agora de seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele aceitou, o grande flamenguista, aceitou dividir seu gigantesco ministério. Hoje, numa conversa com a equipe da Receita Federal, Guedes anunciou que vai haver a divisão do Ministério da área de Emprego e Previdência. Então, a pista será criado o Ministério do Emprego e Previdência para que seja ocupado pelo ministro Onyx Lorenzoni. Então, isso daí já é pulo de 10, já está praticamente pacificado dentro do governo. E aí, a Casa Civil vai para o Centrão e os militares continuam ali tentando comandar a Secretaria-Geral da Presidência. É um jogo muito complicado. Bolsonaro tem estratégias bem claras nesse momento. Uma, se equilibrar, impedir que sofra impedimento, tentar neutralizar ações e adesões ao PT, bater pesado no partido de Lula, porque ele está manchado pela corrupção. E o tema eleitoral do ano que vem são dois temas sensíveis para a eleição do ano que vem. A retomada da economia, principalmente dos empregos, e a questão da anticorrupção, que bate diretamente contra o anti-PT. E o PT agora tem uma coisa muito ruim contra ele, que é esse movimento que acontece em Cuba. Lula foi o único dirigente político mundial que está defendendo aquele comunismo na ilha perdida dos Castro. Isso, para ele, é um desgaste imenso. Junto com a corrupção que já está colada nele, Luiz Inácio Lula da Silva praticamente se torna um candidato inviável. Até lá no meu site Alerta Total, no meu Twitter, quem quiser acessar lá, @alertatotal, pode responder lá a enquetezinha que a gente colocou, né? Você deseja que Lula seja candidato ano que vem? Responde lá e amanhã a gente conta o que deu. Muito bem, para tentar explicar aqui para as pessoas só todo esse movimento que está sendo construído lá em Brasília, então nós temos no comando hoje do Ministério da Casa Civil o general Luiz Eduardo Ramos, que sai do Ministério da Casa Civil e vai para a Secretaria-Geral da Presidência da República, que hoje é ocupada pelo Onyx Lorenzoni, que sai da Secretaria-Geral da Presidência da República para ir para esse novo ministério, citado inclusive pelo nosso Serrão agora, que é o Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência. E o Ciro Nogueira, senador do PP, entraria na Casa Civil para fechar toda essa arquitetura, esse movimento. Bruna Torlai, criação de ministério, como é que você vê isso? Nossa, isso para a base de apoio do governo vai ser mais um golpe duro, porque a característica principal do governo Bolsonaro, assim que ele sobe ao poder, foi justamente reduzir ministério, ainda que muitas pessoas digam que não foi uma redução, porque você teve a aglutinação de ministérios, você ganha em produtividade quando você aglutina, tá? Então, o fato de um cara como Paulo Guedes, que sabe delegar, sabe montar equipe, é extraordinário, inteligentíssimo, ter sido guarda-chuva, né, para abrigar outros ministérios, isso deu, sim, muita produtividade ao governo. Agora, o que a gente tem? Um ministério com cara de governo social-democrata, né? Emprego, previdência, pelo amor de Deus, sendo ocupado pelo Onyx Lorenzoni, que começou o governo brilhantemente ali na Casa Civil, né? Na própria base bolsonarista, a gente percebeu que em 2020, quando o Onyx Lorenzoni já perdeu esse posto, muita gente falou, o governo vai para uma outra direção. E a gente tem visto que ele foi justamente indo para uma outra direção, depois veio a pandemia e as coisas foram se acumulando. Eu achei a análise que o Constantino fez sobre os dilemas do governo, ela foi justa, contudo, é preciso que a gente recorde o seguinte, que a gente sublinha o seguinte,
Quando é que a gente vai ter realmente um presidente que diga: eu prefiro não contar com reeleição, eu prefiro virar as costas para a popularidade e tentar mostrar que, tudo bem, não tenho como eu enfrentar o sistema todo, mas eu tenho como levar a minha proposta adiante, né? Ele disse: 43% das reformas foram aprovadas. Tá, mas de que maneira? Né? Teve intervenção, mexeram nessas reformas, né? Nem a reforma da Previdência passou da maneira como deveria ser. Então, tudo bem, é um consenso ali que se construiu, mas a essência do que foi proposto foi diluída. Contudo, eu não acho que isso é algo que a gente deva pôr na conta do governo, não. Eu acho que a gente deve, sim, também pôr na conta do que o povo brasileiro espera de um governo. O povo ainda é tão apegado ao Estado e ainda é tão habituado com o estado de bem-estar social que é isso que o povo quer. É auxílio emergencial, é bolsa isso, é bolsa aquilo. Então, no final das contas, eu não acho que o Bolsonaro seja unicamente refém do Centrão ou refém de um projeto de reeleição. Ele também é refém da percepção de entender que o brasileiro ainda está muito, muito apegado a um modelo de Estado que se coaduna com a Constituição e com hábitos que uma recondução do Brasil para o caminho da prosperidade teria de romper, né? E ele percebe que a população brasileira ainda quer assistencialismo. Então, na verdade, Bolsonaro é refém de muitas coisas, por isso que a análise do Constantino foi perfeitamente justa. E o Constantino pediu a palavra. Esse é o ponto, né? Veja, não votaram num déspota esclarecido, até porque não seria Bolsonaro esse déspota esclarecido, né? Então, a direita chegou ao poder com o que tinha, né? Depois de 30 anos de esquerda. Na verdade, se a gente for voltar atrás, é muito mais, né? Getúlio Vargas aí é um ditador que, permitido, né, na mídia, até em passeatas, era um fascistoide, né? Então, essa mentalidade do Estado benevolente, hiperativo e hipertrofiado, ela existe no Brasil desde sempre, né? Então, não é em 2 anos que isso vai mudar. Agora, nem o Bolsonaro tinha essa mentalidade toda, né? Uma parte do governo dele talvez tenha, ele fez um casamento com liberais e com conservadores, né? E, além disso, ele foi eleito por quase 58 milhões de votos para presidente, num país que tem um Congresso. Aliás, a pressão vinha, inclusive, da mídia. Tem que articular com o Congresso, tem que articular com o Congresso. O que isso significa? Né? Não é um déspota esclarecido. Então, as reformas vão ser desidratadas, porque o Congresso que temos é esse. E a Constituição que temos, a besterol, chamada por Cidadã, por Ulisses Guimarães e companhia, mas de Constituição besterol pelo único liberal na época, o Roberto Campos, né? Ela foi parida 1 ano antes da queda do Muro de Berlim. Ela está eivada dessa mentalidade socialista, né? E o Brasil está conseguindo se livrar um pouquinho agora disso no âmbito das ideias. Veja que, se fizer enquete, se fizer pesquisa, não é uma aprovação maciça para privatizar tudo, para privatizar a Petrobras. O Lula vem com a bandeira de campanha para reestatizar ainda mais, né? Porque ele, quando fala que o petróleo é nosso, ele está falando sério. É dele, né? Agora, a mentalidade no Brasil ainda não é liberal e não é conservadora. Muita gente fala assim: o Brasil é um país com um povo conservador. Eu tenho minhas dúvidas. Eu entendo o que querem dizer com isso, mas não é exatamente isso, né? É um povo que não gosta muito dessas papagaiadas progressistas aí, de ideologia de gênero e tudo mais. Isso é verdade. Mas não é um povo com uma robustez, uma visão sólida de conservadorismo. Não é. Então, nós estamos tateando aí no escuro, é tudo muito incipiente. E o que se mostrou é que o Brasil é ingovernável com esse modelo, com essa Constituição, com esse Congresso e com esse modelo que temos, é ingovernável. Tudo bem, é do jogo fazer as críticas de cima da Torre de Marfim, alaranjada. O Bolsonaro fez isso. Sendo 6 mandatos seguidos deputado, ele fez o discurso de outsider, né? Fez promessas inviáveis. Agora, os realistas, que eu escrevi à época, falaram: vai decepcionar muita gente, porque é inviável. Eu falei isso, está tudo escrito. Agora é a vez dos outros, né? O João Amoedo e companhia falaram: olha só o que ele está fazendo, eu faria tudo diferente. O quê? O que alguém como o João Amoedo faria, ou qualquer outro nome, né? Com uma base de 8 deputados no Congresso? Ia montar tudo com base no espírito público e aprovar reformas com base na persuasão, ou com base nos lindos olhos castanhos. Boa sorte, né? Então, assim, é óbvio que não funciona assim. A gente tem que ter um papo de adulto, e isso, muitas vezes, no Brasil, é difícil para burro. Serrão, para a gente fechar. O eleitorado brasileiro ele é extremamente pragmático.
ele quer vantagens para ele porque ele é essencialmente Estado dependente. Então, esse é o dilema de quem vai fazer a campanha eleitoral para o ano que vem. Todas as ações serão focadas em apresentar possibilidades de benefícios a esse eleitor e esse eleitor quer ouvir isso. Ao mesmo tempo que ele também quer ouvir propostas de mudança, só que as mudanças no mundo real ficam mais para utopia do que para a possibilidade prática de acontecerem por aqui. Então, de novo, temos que tentar pensar em mudanças estruturais para esse país. Mas será que a sociedade brasileira quer realmente discutir isso? Eis a questão.